Olá, você internauta que nos acompanha pelo canal NBS, eu sou o repórter Newton Santos. Quero pedir para você que acompanhará essa matéria, se você gostar, você curta, compartilha, comenta, né? E também lembrando que nós temos dentro do nosso canal uma loja da qual você também pode participar, que é a shopnbs.com.br, ok? Olha, nós estamos aqui na cidade de Mauá, no bairro da Vila Vitória, e neste prédio mora uma família que está vivendo um drama. É um drama que é parecido, com toda certeza, com outras milhares de famílias vividas pelo preconceito ou pela falta de conscientização. Olha, a perturbação, festas com som alto, volume provocado por moradores, às vezes são menos chocantes, né, por toda a comunidade do que a compreensão de um som alto provocado por uma criança de 3 anos de idade. A história que nós vamos contar hoje é do Miguel, que não tem culpa do barulho, através dos gritos que provoca. O Miguel é um autista na fase grave de autismo severo e hoje no mundo são cerca de 70 milhões de pessoas iguais ao Miguel. Só no Brasil estima-se que exista mais de 2 milhões de autistas e a pergunta é: nós estamos preparados para tal situação? A ONU, no dia 18 de dezembro de 2007, criou o Dia do Autismo para tentar conscientizar a sociedade e também os governantes sobre o transtorno neurodesenvolvimento, para derrubar aí o preconceito. E essas pessoas, elas têm dificuldade de aprendizagem, dificuldade também de relacionamento. E no dia 27/12 de 2012 foi sancionada uma lei, que é a Lei 12.764, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. No seu artigo 4 diz o seguinte: a pessoa com transtorno do espectro autista não será submetida a tratamento desumano e não será privada de sua liberdade ou convívio familiar e nem sofrerá discriminação por motivos de deficiência. E ainda no Código Civil 275, ainda ressalva casos como esse, afasta o direito ao sossego. Como levar essa questão com bom senso, empatia, solidariedade e caridade? Os sentimentos são tão baixos nos dias de hoje e os síndicos de apartamentos, eles estão preparados para lidar com essa situação? Na cidade de Marília, interior de São Paulo, houve um caso onde a mãe de um autista, uma publicitária, ela deixou uma carta relatando que tinha um filho autista de 3 anos. Depois de ouvir algumas denúncias de barulho, várias vezes o seu filho não consegue dormir na madrugada e tem que brincar com o filho. E para distraí-lo, ela tem que às vezes ligar a televisão, o som. E ela pedia paciência. Tal foi a surpresa que os moradores deixaram uma resposta para ela: você não está só. Incomodada com o barulho, uma vizinha sugere que o menino autista more em sítio. Isso acontece em uma outra cidade. Incomodados com barulho e sem saber dessa condição, os vizinhos da moradora de Taquará, no Rio Grande do Sul, resolveram atacá-la num grupo de WhatsApp e, entre outras coisas, sugeriram que ela deveria morar num sítio. Logo no primeiro momento, Vanessa explicou as razões do comportamento do filho, mas as reclamações do grupo continuam. A conversa ela foi compartilhada por Vanessa em sua página no Facebook e teve mais de 900 compartilhamentos. Tudo começou na noite de sexta-feira, quando passava das 22 horas e o menino corria pela casa. No grupo formado pelos moradores do condomínio, que tem 12 apartamentos numa área nobre de Taquará, algumas pessoas reclamaram do barulho. A Vanessa afirma que aproveitou a situação para explicar a condição da família que morava ali e havia pouco mais de 1 ano. Pois bem, inicialmente, uma vizinha, ela disse que estava tentando entender, mas no final da conversa afirmou que cada um tem os seus problemas, como se o Vicente fosse um problema meu, quando na verdade a inclusão e a sensibilidade são uma questão da sociedade como um todo. A Vanessa fez um boletim de ocorrência contra 3 moradores por discriminação. Ela se baseou no estudo da pessoa com deficiência, que diz em suas linhas que a pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante.
Olha, em nota publicada no site, a Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Rio Grande do Sul manifestou apoio e solidariedade a Vanessa. Essa família sofre preconceito em razão da deficiência conduta imputável como crime na legislação nacional, uma lei brasileira de inclusão 13.145 de 2015, e foi pressionada a deixar o apartamento, como em outros casos, pelo incômodo e pretenso desrespeito às normas condominiais estipuladas em convenções de condomínios. Isso porque pessoas autistas podem falar sozinhas, ter falas repetidas, emitir barulhos e gritos, caminhar incessantemente, e essas outras condutas, elas são formas de regulação, não são falta de educação ou limites, nem intenção de agredir a coletividade. Bom, essa família que mora no terceiro andar, a Mônica, a mãe e o pai Jonathan, além de mais um filho pequeno, o Miguel tem 3 aninhos. Ele tem autismo e os pais receberam uma confirmação do autismo depois de entrarem a morar nesse apartamento que pagam com o suor do seu trabalho. Porém, de alguns anos para cá, tem sofrido por conta de denúncias de barulho e já foram multados várias vezes, inclusive julgado recentemente pelo Tribunal de Justiça da Comarca de Mauá, da Vara Especial Civil e Criminal. E a gente vai conhecer a história dessa família. Bom, o canal NBS está aqui com essa família linda, que é formada pela Heloísa, né, uma menininha de 16 anos, o Henrique, de 1 aninho, e também do Miguel, que está aqui com a mamãe, a Mônica, e o papai, Jonathan, né? E essa família está vivendo um drama, da qual eu tenho quase certeza que milhares de outras famílias vivem o mesmo drama que eles estão vivendo. Porque o drama que vocês vivem é um drama muito grande, é isso? E tudo por conta do Miguel, é isso? Isso. O Miguel, ele é nosso filhinho, né? Foi diagnosticado com autismo. Desde pequenininho a gente percebia já algumas diferenças nele, né? E desde então a gente sempre buscou em médicos acompanhamento para saber o que realmente o Miguel tinha. E até então a gente teve a surpresa, né, que o Miguel era autista. E até então a gente busca constantemente ajuda médicas para estar conseguindo, né, dar um melhor da vida para ele. Qualidade de vida melhor para ele. De vida melhor para ele. Mas para isso vocês estão passando por algumas barreiras, né, que são barreiras assim vividas com a comunidade do edifício que vocês moram, não é isso, Jonathan? E quando vocês compraram esse apartamento, vocês já tinham o diagnóstico do Miguel, não? Na realidade, nós tínhamos um diagnóstico que minha esposa não poderia ter outro filho. Ah, tá. Isso foi em 2016, quando a gente deu entrada nesse Quando vocês deu apartamento. entrada no apartamento. A gente comprou o apartamento ainda na planta. Ele Entendi. demorou 3 anos para sair. Aí, nesse meio tempo, nasceu o nosso bebezinho, que nasceu em 2018. Na época, a gente ainda não morava no apartamento. A gente Certo. veio mudar para cá em setembro de 2019. Aí, assim que a gente mudou, a gente já vinha procurando medicações, tratamentos para ele. O médico, inclusive, passava remédios simplesmente para ele dormir, pois assim, era muito cedo para diagnosticar qualquer coisa, porque ainda, mesmo ele falando algumas coisas e não repetindo nunca mais, o médico ainda falou que ainda estava em fase de dúvida sobre um diagnóstico. Ainda poderia dar um diagnóstico errado. Então eles não diagnosticavam nenhuma criança antes dos 2 anos. Aí no decorrer desse tempo, aí nasceu o Henrique, que nasceu em abril, agora em abril. Abril do ano passado, aliás. Em abril de 2020. Nasceu dia 30 de abril. E oficialmente o médico deu um laudo, né? Em que tempo foi exatamente? Em janeiro de 2020 nós recebemos o laudo definitivo do meu filho. Laudo definitivo não, laudo pelo neurologista, Dr. Carlos Romano.
que é o neuro que ele passa até hoje frequentemente para ajustar dosagens de medicamentos que ele vem prescrevendo para ele. Que houveram diversas mudanças também nos medicamentos. E o caso dele é o caso mais agressivo, no caso? Isso, aí após esse diagnóstico, o próprio Carlos Romano, junto com a doutora Thalita Gebim, encaminhou o nosso filhinho para a Praesp, que é a Escola de Crianças Portadoras de Necessidades Especiais, de Ribeirão Pires. Por lá, ele prescrevendo para ele, está passando por uma avaliação multidisciplinar. Fazendo essa avaliação, no mês passado a gente recebeu o lado definitivo dele, dizendo que o autismo dele trata-se de um autismo severo. Aí a gente, com esse laudo definitivo, tanto o primeiro laudo pelo neuro, a gente tentou já fornecer para o prédio, para a gente tá tendo uma relevância um pouco maior de tolerância, porque a gente realmente não queria causar problema nenhum. Ou seja, quando vocês pegaram esse laudo que realmente constatava que o caso dele era o caso mais severo, vocês deram a informação pro prédio. Desde o primeiro laudo, já comunicado o prédio, né? E vocês foram ouvidos pelo síndico? A resposta obtida por mensagem para o síndico é que não haveria necessidade de a gente entregar esse laudo para ela, pois o que haveria necessidade era a gente respeitar as regras do condomínio. Certo. Até então não havia nenhuma denúncia com relação a ele? Não, nós já tínhamos denúncia? Já tínhamos. A gente mudou com o passar de pouco tempo, questão de meses, o vizinho começou a falar assim, o menino tá a milhão, o menino tá agitado hoje. A gente sempre tentou responder conforme a gente estava tentando melhorar a situação para os vizinhos, porque a gente sabe, a gente que acorda, tanto eu e minha esposa, que acorda às 6 horas da manhã todo dia para trabalhar, a gente sabe que quem não dorme à noite tem uma dificuldade maior para trabalhar no outro dia. Então a gente, por diversas vezes, tentou chegar, ele acordava gritando durante a madrugada, a gente ia lá, ligava um filminho, algum celular para ele, para tentar acalmar ele o quanto antes, para não gerar tanto problema com os vizinhos. Com o passar do tempo, essas reclamações foram ganhando força. Pois assim, aí reclamava, falou assim, ontem era mais de 11h30, a gente estava ouvindo ele correndo dentro de casa. A gente, assim, tanto que a gente tomou medidas de sair de casa com ele. Toda noite a gente chega em casa, pega nosso filhinho e sai pra rua. Pra gente dar uma volta, tentar esparecer, fazer ele queimar um pouco de energia pra ver se ameniza. Mesmo assim, sem sucesso. A gente foi sendo notificado, aí eles reclamam que o barulho muda, falam que não consegue identificar como sendo de uma criança. Só que a gente sabe, né? Um apartamento é pequeno, a gente tenta segurar o máximo, só que se a gente segura ele, ele grita, se a gente solta, ele corre. Entendeu? Fora a crise de choro que ele era se batendo. Há pouco tempo, ele chegou a quebrar minha televisão, entendeu? Ele, num momento de crise dele, ele chegou a bater na televisão e quebrar nossa televisão em casa. Entendeu? Esse momento de crise é exatamente quando ele precisa tomar medicação? Como que funciona essa? Em diversas fases do dia. Não tem horário, não é por medicação, a gente não pode, toda vez que dá crise nele, gerar medicação. O remédio é controlado e tem horário para ser dado. 2 vezes ao dia. Por volta das 7 horas da manhã e por volta das 9 horas da noite, que é o horário para dar uma relaxada nele. Vocês chegaram a comunicar o prédio, vocês fizeram várias adaptações da casa, né? Exatamente para evitar esse tipo de barulho. Inclusive, a maior das reclamações é arrastar móveis, né? Que ele tá vendo. Gritaria, correria, entendeu? A gente, assim, em partes de arrastação de móveis, a nossa casa é toda planejada. A gente tentou prender o máximo nas paredes, porque assim, como é um apartamento pequeno e no caso, nesse meio tempo, ficou muita pessoa para morar dentro dele, a gente tentou encostar mais as coisas para ter mais espaço pra gente conviver dentro dele. Nisso a gente fez o quê? Falou assim, se for arrastação de móveis, só pode ser nossas cadeiras, porque é a única coisa solta que tem para poder se arrastar. Tomamos a medida de pôr filtro embaixo das cadeiras, não resolvendo o problema porque persistiu as reclamações. A gente foi lá e substituiu os filtros por tapetes dentro de casa. Então todo móvel tem um tapete. Todo móvel que dá para se mover tem um tapete embaixo. Mas mesmo assim persistiram as reclamações. Eu estava vendo no processo que tem algo a ver também com o barulho de som, né?
E isso procede ou não? Alegaram que a gente tem som alto em casa. A gente não possui nenhum outro aparelho a não ser celular ou televisões dentro de casa. Não tem nenhum outro aparelho aqui que possa emitir som. E quando foi feito um processo, exatamente, o juiz, ou sei lá quem for, não foi feito a busca de uma perícia antes de elevar até a justiça para saber quais são as precauções que vocês tinham feito aqui na casa de vocês ou não? Foi feito isso? A gente sempre deixou a nossa casa à disposição de quem quisesse descer para estar dando uma olhada no que poderia ser. Ou ajudar, no caso, a dar já opinião. pedimos até, olha, se estiver ouvindo o barulho, nos comunica no momento para a gente saber o que é e se provém do nosso apartamento. Essas atitudes, Miguel, eles falaram que não poderiam ser feitas. Não poderiam vir no momento, né? Não poderia nos orientar em relação a essa questão. Vocês têm dentro do condomínio, tipo assim, um grupo de WhatsApp, é isso? Sim. Como que é essa conversa entre vocês e o caso de vocês, como que é levado dentro desse grupo? Esse grupo do WhatsApp, na verdade, ele não é funcional. Inclusive, a própria síndica se retirou, alguns membros se retiraram. Do grupo, então. Isso, do grupo. Tem algumas pessoas que se mantêm só para se ajudarem. Olha, vai chegar uma encomenda, se alguém puder receber para mim. Algo assim, mas ele não é funcional. Isso. Beleza. Aí depois, diante de tudo isso, aí vocês receberam um comunicado, alguém falou para vocês que vocês deveriam, na verdade, tipo, os incomodados que se mudem, vocês que deveriam. Sim, nós fomos, isso partiu de um morador aqui do condomínio? Como é que foi? Foi aí que partiu o interesse de vocês moverem um processo, porque o síndico não tomou nenhuma providência com relação a esse preconceito, é isso? Como é que foi essa história? A gente por diversas vezes tentou anteriormente fazer modificações, conversar, explicar a situação, que a gente estava procurando tratamento do nosso filho, que no caso, todo barulho que a gente conseguia identificar dentro da nossa casa era proveniente dele. Porque ele se bate, se você fala, se no momento de crise dele bate cabeça na parede, aí a gente procurou até o construtor do apartamento para estar conversando com ele. Chegou a procurar o construtor? Procuramos, mandamos mensagem para ele. Ele falou assim que em 18 anos de profissão dele, ele nunca obteve uma pergunta dessa. Nossa, tem 2 milhões de pessoas como ele no Brasil. Sim, né? Ainda mais por se tratar de assim, seu andar superior que está reclamando de barulho, de correria, tudo. E a gente estava falando na época de quando começou as correrias, as reclamações relacionadas ao nosso filhinho, de ele estar pesando em torno de 12 quilos. Então a gente fala assim, é um atrito muito baixo num piso para obter um barulho tão alto na parte superior onde a gente mora. Que no caso embaixo da gente não mora ninguém, é a garagem. Abaixo não é a garagem? Não, é a garagem do edifício. Aí a gente, no momento de desespero nosso, foi assim, a gente até ela tava abrindo um processo individual, que assim que passasse a pandemia, ela ia entrar com um processo contra a gente. Porque ela não aguentava mais, ela desceu para reuniões com um protetor auricular em mão, falando assim que não admitia mais dormir com aquilo lá na orelha, entendeu? Não admitia mais perder noites de sono por conta de barulhos, entendeu? Algumas vezes a gente chegou a ouvir daqui que ontem tava o circo montado aqui embaixo. A gente, dentro do grupo? Não, dentro do grupo não, a gente ouviu em reuniões, isso ela conversando por telefone dentro da casa dela, que a gente, próximo à nossa janela do quarto, é a janela do quarto dela também, né? Aí a gente, assim, já no momento de desespero nosso, a gente resolveu tentar apelar pra justiça, no qual, sem sucesso, a gente acabou perdendo por conta de são regras. Na verdade, não foi julgado o caso do Miguel, não, a situação dele, foi julgado o barulho, mais o barulho. Foi o barulho, porque por algumas vezes eu até, assim, tentando entender o questionamento, eu ouvi pelo YouTube que tem formas de medição de decibéis. E com esses vídeos eu cheguei a encaminhar pra síndica e falei assim, tenta ver pra gente se a gente consegue esse tipo de medição. A síndica falou que não cabia ela fazer isso, entendeu? Que ela não tinha acesso a esse tipo de medição.
E inclusive no nosso processo a gente está incluso que a gente perguntou sobre a tolerância após as 22 horas. E a gente, assim, a gente tá de mãos atadas, a gente não sabe mais para onde fazer. Hoje, nosso apartamento está financiado em 360 meses, 30 anos pagando apartamento. Hoje, se a gente alugasse aqui e fosse para outra casa, ele não se pagaria. Entendi. Entendeu? E as nossas condições que a gente está gastando com remédio caros, né, que a gente hoje está importando remédio para ele. Que o médico entrou com um canabidiol para ele, e é um dos remédios que a gente tem que trazer de fora do país. Tanto que mês passado ele ficou um mês sem remédio, porque foi o tempo da Anvisa liberar para trazer o remédio pra gente. Então nesse tempo foi a época que ele mais teve crises. Vocês tiveram várias reuniões na Assembleia, não é isso, do Condomínio, exatamente para falar dos assuntos corriqueiros do prédio, com toda certeza entrou o tema de vocês. Sim. Qual foi a conversa entre os outros moradores dentro dessas assembleias que acontecia? No caso, não houve conversas. Abriram, assim, teve uma das reuniões que abriram, entregaram um livro no nome da moradora que reclama do nosso barulho. Ela leu a parte do que ela reclamou, ela falou assim, ó, tô lendo aqui porque eu não aguento mais. Foi o dia que ela desceu com o protetor auricular. Tô abrindo uma reclamação, abri uma reclamação porque eu não aguento mais, não vou mais admitir eu chegar na minha casa e após as 22 eu não poder mais dormir. Tá? Aí nesse ponto a gente já chegou, tentou explicar novamente no meio de todo mundo, fomos cortados, a administração não deixou a gente falar, falou que a reunião não era para aquela finalidade. Então assim, no caso, expor a gente no meio de reuniões, porque ela falou exatamente o número do nosso apartamento, tudo certinho, quem que seria o casal problema, né? Tanto que após as reuniões nós ficamos conhecidos por alguns moradores aqui no prédio como os pais do menininho. Os pais do menininho. Os pais do menininho. A gente se sentiu muito injustiçado porque assim, não tentamos causar nenhum problema para ninguém. Nós queríamos simplesmente resolver o nosso. No caso, assim, a gente hoje, com o passar de todos os anos, a gente tem outros filhos, né, no caso, e a gente não sabe mais para onde correr. Porque o lugar que era para ser nosso refúgio, está sendo nossa pior tortura. Em chegar toda noite. E com relação ao Conselho Tutelar, em algum momento vocês procuraram o Conselho Tutelar ou não? Não chegamos a procurar o Conselho Tutelar. Nós simplesmente tentamos procurar assim, médicos, remédios, no qual cabessem a ele. A gente não obteve muita informação, a gente é leigo na parte de justiça, tudo. A gente nunca teve nenhum processo movido, nem contra nós, entendeu? Nem contra alguém, nem contra nós. A gente, assim, no momento de desespero nosso, a gente até falhou em ter procurado um advogado pela internet. A gente não tinha conhecimento de advogados, nunca tivemos um caso. Vocês procuraram pela internet. Um advogado aleatoriamente, sem uma apresentação? Sem nenhuma indicação por alguém que tenha passado. Por se tratar de um caso no qual a gente nunca passou na família. Porque assim, na nossa família nunca teve uma criança especial. Nosso filhinho é o primeiro. Entendeu? Aí a gente assim, falhou nessa parte, porém hoje a gente está sendo punido, penalizado por conta de um problema no qual a gente não tem como resolver. E todo o processo ele foi baseado, na verdade, em barulho. Em poucos momentos você citou o caso do Miguel. O caso dele foi isolado com relação à punição que vocês tiveram, é isso? Sim. Na verdade, eles alegam que o barulho não provém de uma criança. Não provém de uma criança? Não provém de uma criança. Eles alegam correria, grito, sons altos, sons de música, que a moradora do terceiro andar diz ouvir, sons de música. E a gente não tem esse hábito, até por conta dele mesmo. Por mais que ele provoque esse barulho, nem ele suporta o barulho. Então a gente não tem nenhum aparelho que a gente possa estar tocando. O apartamento é pequeno, não tem nem condição de falar que adultos ficam correndo dentro do apartamento. Mas a gente é taxado dessa forma, que os barulhos provêm agora da gente, não é mais do Miguel. Sendo que desde o princípio as reclamações vindas através de mensagens no WhatsApp do morador era que ouvia ele chorando, ouvia ele correndo, e hoje em dia essas acusações se voltaram pra gente, né? Os pais não é mais uma criança. Eles falam assim, pelo barulho da criança a gente até tolera, só que não é uma criança. Até em audiência houve alguns fatos que assim, uma testemunha até
vamos falar assim, não falou a verdade. Entendeu? Ela falou que não assinou uma notificação contra a gente, sendo que ela assinou. Entendeu? Assim como ela tinha acabado de mudar. A gente, próximo à nossa última multa que a gente teve, a síndica nos chamou na casa dela para poder conversar. Ela falou que queria nos ajudar. A gente foi lá, eu abri para ela e falei, eu já fiz tudo que podia fazer na minha casa, não sei mais o que fazer. Minha casa tá de porta aberta para você descer lá de novo e verificar. Ela, eu não preciso descer na sua casa, eu já fui na casa da moradora e eu ouvi o barulho. Falei, mas você consegue me dizer que barulho que é pra eu poder tentar ver o que eu consigo fazer lá pra amenizar? Não consigo, você tem que ver o que dá pra fazer dentro da sua casa. Essa foi a informação que a gente teve, tanto da síndica quanto da administração. E no final da história, na verdade, vocês é que moveram uma ação para denunciar o condomínio por conta da falta de atenção que o condomínio tinha dado com vocês e o preconceito com relação ao Miguel, é isso, né? Exatamente por conta de que pessoas chegaram a falar para vocês, vocês têm que sair, não é isso? Isso. Mas infelizmente o juiz, ele entendeu de forma errada, ele ouviu durante todo o processo do barulho, e não do caso do juiz. Eu gostaria até de mencionar o nome do juiz, você me passou aqui, Dr. Marcos Alexandre Ambrogi, que entendeu que vocês estavam errados, e não o condomínio, tá? Vocês que estão provocando, não é? Isso. Na verdade, o Miguel simplesmente acabou não entrando na história e não levou em consideração a situação do Miguel, né? Isso. E a gente entende que existem outros casos, né, onde a própria defensoria ela protege e ampara a essas crianças. Eu já estava vendo aí algumas leis que realmente protege, né? A própria Secretaria de Justiça, Cidadania, dos Direitos Humanos trabalha muito em prol disso, né? E vocês como casal vão ter que pagar agora esse processo, isso? Vocês perderam, vão ter que pagar agora por conta de todo esse transtorno que vocês já estão vivendo, é isso? Qual é a custa desse processo? Ele gerou em que exatamente? Como nós entramos com o processo pelo casal, para cada um do casal a gente vai ter que pagar R$700, então totalizando R$1.400. 1.400 para? Pro casal, então vai ser... o reclamante, no caso? No caso, o que reclama do nosso barulho. Tá, o condomínio, ele se isenta nesse... Sim, porque não foram... Como foi regra, né? Foi em cima de regra, então a gente não processou o condomínio em si. Nós não tentamos prejudicar nenhum outro morador, porque assim... A nossa convivência aqui é boa dentro do condomínio. Temos muitos amigos aqui dentro. Então a gente tentou simplesmente resolver nosso problema pela nosso jeito de ver, pela única forma legal que teria. No caso seria pelo juiz tentar identificar o erro disso daí tudo, ou tentar nos auxiliar em como resolver o nosso problema, porém sem sucesso. O juiz não entendeu que foi um preconceito por conta do Miguel, na verdade. Ele entendeu que vocês estão provocando barulho, né? E a gente está percebendo aqui, está vendo, né? O Miguelzinho, né? Que realmente ele tem os problemas e ele não tem culpa dos problemas dele, né? E daqui para frente, o que vocês pensam em fazer? Nós estamos... Vocês já receberam multas, foram 2 multas, né? Agora tem que pagar esse processo. E daqui pra frente o Miguelzinho vai continuar, né? Não tem como controlar ele. O que vocês pretendem fazer? Nós já tentamos colocar o apartamento à venda, não tem sucesso, porque assim, o valor financiado ainda é muito alto. Entendeu? Tentamos fazer permuta por outro imóvel, não conseguimos por conta do valor também financiado. E assim, hoje a gente alugar o apartamento... o valor que a gente paga de parcela, não pagaria nem o aluguel, nem pagaria. A gente teria que colocar mais dinheiro. E a gente vive numa situação apertada no momento, né? Por conta de pandemia, tudo. Tô tendo que manter minhas crianças em casa, entendeu? E em relação a gente não sabe mais para onde correr. A gente está desorientado. E na verdade ainda com a preocupação, né? Porque a gente já foi multado, por outras vezes, por conta de barulhos que a gente tentou, né, de uma certa forma, identificar, saber o que tomar providências. Em relação ao Miguel, a gente faz um acompanhamento médico, tem a medicação, e mesmo assim a gente sofreu essa multa, a gente sofreu essa penalização, e a gente fica realmente preocupado.
em morar num lugar onde a gente não tem condição de poder criar o nosso filho e de ficar sendo penalizado por barulhos e sofrendo a injustiça ainda de ser acusado de que os barulhos provêm de adultos de uma forma assim injusta. Porque assim, quem tem filho autista ou quem tem conhecimento com pessoas que têm, sabe da dificuldade que é dentro de um apartamento. Você ouviu um barulho fora do apartamento é uma coisa, você ouviu só o barulho, mas o que está acontecendo dentro do seu apartamento? A gente já chegou a passar por situação do Miguel estar em crise dentro do nosso apartamento e a moradora tá na porta filmando. Meu Deus. Porque ela queria focar que realmente vinha barulho dentro de casa. Então, assim, são situações que constrangem a gente. O que a gente faz? A gente não tem o controle da crise, a gente tem o controle do horário que a gente tem que dar a medicação para ele. Se ele vai ter crise durante esse período, se ele não tem, é uma vitória pra gente. Porque é o bem-estar dele, é o desenvolvimento dele. Essa noite mesmo ele teve crise. A crise dele dormindo, ele já tinha dormido, já tinha pego no sono e acordou chorando. É um sono incontrolável. É um sono que foi interrompido e a gente não sabe o porquê. Às vezes o pai tenta acalmar, eu tento acalmar, não tem sucesso. Às vezes faz uma massagem para ver se relaxa, não tem sucesso. Ele não quer nem o toque. Às vezes liga o celular, às vezes alguma coisa chamou a atenção, ele pega de novo, ou simplesmente ele se cala no horário que deu dele. A gente não tem o controle disso, mas a gente ficar sendo acusado de provocar esses barulhos como propósito, isso dói na gente, porque é uma situação que a gente não consegue mudar, é uma situação que a gente não tem o controle. Vocês participam de algum tipo de grupo de comunidade que tem os mesmos casos de vocês ou não? Por muitos. Inclusive nos grupos falaram que teve pessoas que assim, não sei as condições das pessoas. Falaram assim, a gente mudou para um sítio, a gente mudou para outro lugar. Assim, eu entendo que assim, seria o melhor pro meu filho. Porém, se hoje, você tivesse condições para tal, né? condições de fazer isso. Tanto que a porque você não provocou uma situação. Você, quando chegou aqui, você comprou e você não sabia que você passaria por esse procedimento. Tanto que a gente, assim, a gente não esperava nada disso, entendeu? Tanto que se a gente soubesse que fosse ter outro filho, entendeu? A gente talvez teria procurado um outro lugar, uma outra opção de moradia. Porque, assim, no caso, quando a gente foi, minha esposa teve diagnóstico de não poder ter outro filho. Ela tinha um mioma no útero. Ela não poderia ter outro filho. Através de uma oração, um culto que teve dentro da nossa casa, uma pastora orando pela gente, falou assim, nesse lar vai vir uma criança que vai dar muita bênção para essa família e vai dar muita alegria pra gente. Assim, a gente hoje tem a bênção, tem muita alegria com ele, porém a gente vive um tormento, entendeu? Por não ter onde ele viver. O desejo dos pais, claro, seria ter uma casa ampla para que ele pudesse brincar, para que ele pudesse ter, né, uma dignidade melhor, não é isso? Sim. E a gente vai colocar essa reportagem exatamente para que outras pessoas possam avaliar o caso de vocês, né? Até porque vocês já perderam, né, na justiça, vai ter que pagar, né? Além de estar vivendo esse drama, vai ter que pagar porque o juiz entendeu de forma diferente daquilo que vocês estão vivendo, não é verdade? E, consequentemente, vocês teriam que recorrer. E para recorrer, teria que custear mais um valor maior, né? Isso. E vocês, no caso, assim, se tivesse alguém que estivesse nos assistindo, que tivesse dar um amparo para vocês judicialmente, vocês aceitariam ou não? Com certeza. A gente vai deixar aqui nos caracteres o contato de vocês para que alguma pessoa que vive o drama ou que defende esse tipo de causa, até porque a gente, logo na abertura do programa, a gente lembrou que são mais de 2 milhões só no Brasil de pessoas como o Miguel, que não tem culpa, né, de viver nessa situação e que precisa de respeito. Né? Vocês aceitam esse auxílio, no caso, né? Sim, a gente até procura qualquer forma de amparo, vindo... a gente acredita que Deus um dia vai chegar a dar uma luz pra gente no que a gente fazer. Só que a gente já não, na nossa realidade humana, eu já não sei mais como fazer, o que eu faço. Entendeu? Eu não sei mais, não tenho alternativas de outra moradia pra gente, pra mim tá levando a minha família, que no caso a gente, assim, foi a nossa maior alegria e nossa maior decepção atualmente,
ter comprado o apartamento no qual a gente tenta viver até hoje. É o sonho de todo mundo. Que seria o sonho da casa própria, né? Entendeu? A gente deu o único carro que a gente tinha de entrada, a gente pagou parcelas de entrada até a entrega do imóvel. E continua pagando, no caso? Aí a gente entra no financiamento do restante do valor, né? Porém, foi o nosso maior tormento hoje. A gente vai encerrando aqui torcendo para que a gente encontre, né, durante as pessoas que vão nos assistir, né, uma solução que possa dar um conforto para vocês no sentido de orientar e poder até recorrer e dar mais dignidade, né, para que, quem sabe, esse juiz, o Dr. Marcos Alexandre, possa entender de uma forma diferente e não punir, né, o Miguel, que nessa feita, na verdade, o juiz foi punindo o próprio Miguel e não o Jonathan e nem a Mônica, sim o Miguel, que é o causador de todo esse problema, mas não tem culpa de nada, né? Então nós vamos torcer para que os nossos telespectadores, os nossos internautas possam acompanhar o caso de vocês e orientar vocês para que possam trazer uma solução breve, tá bom? Então gostaria que vocês fizessem umas considerações finais, dando algum recado, falando com alguns pais que têm o mesmo problema. Vocês fiquem à vontade para esse momento. Olha, eu gostaria de agradecer a atenção, o carinho que vocês tiveram com a gente e dizer realmente, né, não é fácil ser pais de crianças com autismo. Tá além do nosso controle toda essa situação de crises. Eles sofrem, a gente sofre, mas a nossa maior alegria é em ver cada dia eles alcançando novas coisas, né? E a gente só pede, gente, um pouco de compreensão, um pouco mais de empatia com o próximo. Quando a gente sai com a criança que tem uma crise, não é uma criança que está sendo deixada pelos pais de qualquer forma, mas sim uma criança que precisa de uma real atenção, né? Às vezes é olhado assim, olha, nosso pai não educa a criança, deixa a criança de qualquer maneira e não vê realmente qual a real necessidade daquela criança naquele momento, como que está sendo para aqueles pais, né? Nós estamos aí fazendo de tudo possível e impossível para ver eles crescendo bem, né? Ter uma dignidade, não ficar sofrendo tanto preconceito pela situação que se encontra, porque realmente não é uma escolha, né? Beleza. E nós vamos levar a matéria também, né, para os conselheiros tutelares daqui da cidade de Mauá. Eles vão ter a história de vocês para saber se um dos conselheiros também daqui da cidade possa se comover com relação ao caso de vocês e também possa também trazer alguma orientação e puder ajudar vocês, né? Dessa feita, a nossa parte é levar em conhecimento, né, o caso para que as pessoas possam tomar o conhecimento dela, tá bom? Eu sou o repórter Newton Santos. Se você acompanha esse caso, compartilhe, curta, se inscreva no nosso canal e também faça vários comentários para que a gente possa entender e talvez ajudar a essa família. Um grande abraço e a gente volta a qualquer momento. Após concluirmos a entrevista com a família do Miguel, nós fomos procurados pelo departamento jurídico do condomínio, que relatou que em nenhum momento houve discriminação, falta de solidariedade, tampouco preconceito com relação ao Miguel. E que, na verdade, a família distorce todo o assunto. E lembrou que durante todo o processo foram juntadas provas de que realmente a família provoca barulhos por conta de som alto e etc. E que todos esses relatos e provas estão juntados ao processo, daí então a sentença final do caso. E na descrição desse vídeo você tem aí o número de todo este processo.